Fala, turma do AgroConnection! Estamos de volta com os nossos vídeos de mercado. E hoje a gente vai falar sobre as estimativas de produção no Brasil e América do Sul, as forças internacionais que estão impactando a cadeia de insumos e o cenário pré-plantio nos Estados Unidos. Bom, pessoal, começando por Brasil, infelizmente a gente sabe que os efeitos da seca provocados pela Laninha não perdoaram os produtores do sul do Brasil, afetando drasticamente a produção de soja, de milho, arroz, frutíferas, reduzindo a perspectiva de oferta de grãos no país como um todo, em que nem o Mato Grosso, que espera bater recorde na produção de soja, vai conseguir compensar essas perdas. O Rio Grande do Sul enfrenta a maior seca dos últimos 70 anos, com uma série de fatores que potencializaram os efeitos da Laninha, deixando o clima mais seco e impedindo a entrada de frentes frias. O último relatório divulgado pelo USDA revisou para baixo as estimativas de produção de soja no Brasil, chegando agora a 134 milhões de toneladas. Isso é um corte de 10 milhões de toneladas em relação ao relatório de dezembro e um corte de 5 milhões de toneladas em relação ao relatório de janeiro. Por outro lado, algumas consultorias já falam de uma safra abaixo das 130 milhões de toneladas e alguns até estimam a possibilidade de chegar próximo a 125, caso ocorram problemas com chuvas durante a colheita. Vale ressaltar que a gente entrou em 2022 com uma expectativa que variou entre 142 a 145 milhões de toneladas. A redução percentual ano contra ano para grãos tende a se aproximar aos níveis vistos na última grande seca brasileira em 2012. Lembrando que Argentina e Paraguai também foram drasticamente afetados pela Laninha. As novas estimativas do USDA vieram com uma queda de 1,5 milhão de toneladas na Argentina, o que deve afetar também todo o mercado global de farelo e óleo. Lembrando que a Argentina é um grande exportador desses produtos. O Paraguai está enfrentando a pior seca de toda a sua história e o USDA estima uma queda bem relevante de 2,2 milhões de toneladas na produção, chegando a 6,3 milhões de toneladas, uma queda de 36% em relação à safra do ano passado. A exportação de fevereiro no Brasil deve bater recorde pela programação dos navios, o que sustentará os preços internos, embora o ano tenha começado com o produtor segurando um pouco as vendas. Importante lembrar que esse cenário de preços altos tem levado inclusive a vendas mais aceleradas da futura safra, a 22-23. Outro fator muito importante é o câmbio, que nas últimas semanas vimos uma valorização do real frente ao dólar após um aumento na taxa de juros brasileira, que já está em 10,75%, e alguns analistas de mercado acreditam que essa taxa pode chegar até 12% ao final do ano. Essa situação também tem levado o governo a equalizar o Plano Safra pela necessidade de mais recurso, uma vez que o plano foi estabelecido com uma taxa de juros em torno de 2%. Vale lembrar que, por outro lado, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está há tempos indicando que fará aumentos na taxa de juros americana para combater a inflação, com sinal de 3 possíveis elevações para 2022, a começar mês que vem, em março. Essa medida tende a valorizar o dólar, atraindo mais investimentos para os Estados Unidos. Além disso, pensando em cenário 2022, as eleições presidenciais no Brasil também sugerem um cenário de mais instabilidade e volatilidade no país. Com a quebra de safra na América do Sul, a demanda por soja-grão tem se voltado para os Estados Unidos. Porém, com estoques baixos, a previsão é que os Estados Unidos não consigam suprir essa demanda. Temos visto também os mandatos de biocombustíveis aumentando, não só aqui nos Estados Unidos, como na Europa, Indonésia e Malásia, e a expectativa é que os Estados Unidos exportem menos óleo de soja esse ano para atender a demanda interna. Com essa forte demanda interna, o USDA projeta uma queda nos estoques de passagem de soja no país, passando de 9,5 para 8,8. Vale lembrar que isso ainda representa um aumento nos estoques em relação à safra 2021 dos Estados Unidos. Porém, essas quebras na América do Sul reduzem os estoques nos principais países produtores e, consequentemente, levam os estoques globais aos menores níveis dos últimos 5 anos, o que é uma força bem relevante e deve manter os preços de soja em patamares elevados. Com essas condições, os preços em Chicago continuam em trajetória de alta e a valorização deve ir se confirmando conforme a colheita na América do Sul avança. O preço de soja em Chicago passou a barreira dos $15 por bushel e voltam aos patamares que foram atingidos no meio do ano passado. Os preços de milho também seguem subindo desde o fim do ano passado, com o contrato de março novamente acima dos $6 por bushel. Apesar de ainda estar em patamar muito elevado desde dezembro, vimos uma queda nos preços de fertilizantes, o que melhora a relação de troca. A corrida por garantir fertilizantes em um cenário de bons preços das commodities agrícolas não se fortaleceu tanto quanto previsto no início do ano.
aliado ainda a um cenário de menos risco logístico na entrega, embora ainda não completamente descartado, especialmente considerando os efeitos da variante Ômicron na cadeia de abastecimento e o possível conflito militar entre Rússia e Ucrânia. A maior preocupação até o fim do ano passado eram os nitrogenados, que tiveram os preços aliviados também devido à menor demanda da Índia. No entanto, a Rússia proibiu as exportações de nitrato de amônio entre 2 de fevereiro e 1º de abril. Questões em relação ao fertilizante persistem. O inverno nas regiões temperadas que ainda não acabou, sanções à Bielorrússia sobre potássio, intensificação do conflito militar entre Rússia e Ucrânia, como já mencionado, que ameaça as exportações de NPK e de gás natural, banimento da China às exportações de fosfatados até junho de 2022, e tudo isso aliado a um momento de aquecimento das compras para a safrinha no hemisfério sul e para a safra de primavera aqui no hemisfério norte. Em relação ao seguro rural americano, esse mês estão se consolidando as projeções de qual vai ser o preço de milho e soja a ser exercido pelo programa, e os produtores estão finalizando suas decisões de produção. Os custos para essa safra também serão bem altos, pelo impacto dos preços de fertilizantes, mas também pelo movimento de valorização da terra rural norte-americana, maiores custos de energia e outros insumos. Agora, falando especificamente de Nebraska, como exemplo, o custo de fertilizante representa de 15% a 20% do custo do produtor, e alguns dizem encontrar fertilizantes 300% mais caros do que os vistos no último inverno aqui no país. Em meio a essas conversas, nesse momento, os produtores dos Estados Unidos estão tomando as suas decisões de plantio para a próxima safra. E nessa época, o USDA realiza uma pesquisa com os produtores para gerar o primeiro dado de estimativa de plantio da safra 22-23. Esses dados serão divulgados mês que vem, em março. Então, stay tuned!